modéstia do cristão no se vestir. Eu lembro que na semana passada nós introduzimos esse nosso assunto falando da controvérsia que é, eu falei da dificuldade que um líder tem, de um pastor que tem, de tratar desse assunto. Talvez seja por isso que muitos não tratam desse assunto, ou quando tratam de forma equivocada, errada. E existem igrejas que fazem isso, que dão um tratado de situações que você tem que fazer com relação à modéstia, às vestes, em se tratando de usos e costumes completamente divorciados da Bíblia. As pessoas ficam, completamente enganadas, aprenderam assim, têm uma idade já avançada e acabam não mudando, mesmo sabendo que estão equivocadas. Então, nós não vamos incorrer neste erro, apesar de ser um tema, já disse, controverso, ser um tema difícil de abordar nos nossos dias, porque você ir de encontro contra a moda não é fácil, mas nós temos que abordar biblicamente. Então nós vamos deixar de lado os tabus, usos e costumes, aqueles que foram ensinados erradamente, equivocadamente. Vamos respeitar os irmãos, têm usos e costumes, não é? Mas vamos trazer os ensinamentos bíblicos para que norteiem a nossa vida, o nosso dia a dia, a igreja que nós hoje estamos inseridos, não é? Então é um ensinamento que traz luz. A palavra diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia diz que a simples exposição da tua palavra dá luz e dá entendimento, isso em todos os aspectos, inclusive na modéstia, Então é um assunto bíblico, não só eu estou inventando, não é? É um assunto que foi pedido para ser tratado aqui e por isso que nós estamos trazendo este assunto aqui. Vamos passar? Vamos primeiro, por gentileza, para a gente dar um retrospecto. Dificuldade de abordar o tema, nós falamos sobre isso. Foi o que nós falamos na semana passada, não foi? Foi basicamente, nós só abordamos este assunto aqui. Por quê? Que proíbe-se, há proibição. Existem proibições em igrejas tidas como sérias, centenárias. Sérias, fazem proibições que a Bíblia não proíbe. Então é um assunto muito difícil de se tratar. E nós não vamos pegar um versículo isolado da Bíblia, seja no Antigo ou no Novo Testamento, e fazer a nossa bandeira. E nós temos que levar em conta vários aspectos para que a gente possa ter a nosso dia a dia, a nossa condução que agrade a Deus. E a nossa vestimenta também é um item que pode ou não agradar a Deus, pode ou não, e devemos tratar sobre este assunto. Então nós falamos na semana passada, basicamente foi a introdução do nosso tema, que é a dificuldade, não é, de você abordar este assunto, a modéstia no vestir. Como é um assunto polêmico, um assunto controverso, nós usamos um versículo. Qual foi? Pode passar, por favor. Nós usamos o versículo 24 de Hebreus 14, que vai nortear sempre esse nosso assunto, vai ser o que? O amor. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Quando nós temos o amor de Deus, quando nós temos a graça de Deus, nós automaticamente vamos nos estimular às boas obras. Amém? Então nós vamos, sempre o nosso norte vai ser o amor. Os irmãos têm liberdade, como foi feito na semana passada, para fazer algum tipo de pergunta. Quando chegarmos lá na frente, quando falarmos sobre comunicação, vamos dar uma pincelada na cultura que foi mudando ao longo das épocas da história até onde nós chegamos hoje. Outro, por favor, slide, por favor, André. Nós demos a etimologia da palavra, demos vários significados da palavra na semana
vem a ser a modéstia. O que é a modéstia? O versículo 9 do capítulo 2 da primeira carta a Timóteo. Timóteo é uma carta que Paulo escreveu, é um pastor. Timóteo é um pastor. E ali Paulo está orientando ao pastor Timóteo dar orientações à igreja que ele apacentava. Então, Timóteo é uma carta pastoral, como Tito também é uma carta pastoral que serve para todos nós, não é? A igreja que Timóteo apacentava, a igreja que nós aqui estamos apacentando, serve para nós, porque a palavra de Deus ela é atemporal, salvo alguns costumes da época que são pontuais para alguns momentos. Então vamos ler aqui todos juntos. Aqui dá para enxergar bem aí, todos juntos. Que do mesmo modo as mulheres se adaptem às honestas, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos vistosos. Glória a Deus. Então Paulo aqui está dando um norte no versículo 10, ele completa o seu raciocínio. No versículo 10, ele completa o seu raciocínio. Quando Paulo diz aqui, e depois Pedro na sua carta escreve sobre que a mulher, o ataviado da mulher é com trança, com frisado nos cabelos, ele não está dizendo que é proibido, é a mesma coisa do comer, não é? Você não trabalhe pela comida que perece, mas para aquela. Ele está proibindo você trabalhar? Não. Ele está dizendo que você deve dar mais valor à comida do que não perece, o pão do céu, Jesus. Amém, irmãos? Amém. É isso, é a mesma coisa do exercício físico. O exercício físico é ruim? Não. Mas o exercício comparado físico com o espiritual é muito melhor, porque para essa vida e no porvir. Da mesma forma que não existe uma proibição de você ter atavío. O que é atavío? Você se enfeitar, se arrumar, mas com recato, com honestidade, com pudor. Pudor é vergonha de mostrar o corpo, com modéstia, não é? Não com exageros, não com sensualidades, para chamar a atenção. É isso que Paulo está dizendo, como deve ser o comportamento das irmãs, principalmente dentro da congregação. Principalmente, não é que devem andar de qualquer maneira fora da congregação, não é? Mas principalmente no culto de reunião da congregação onde se adora a Deus. Minha irmã. Pastor, mas ali o Paulo, ele fala com pudor, modéstia e honesto. Muito bem. Não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou vestidos preciosos. Ele fala da maneira clara, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Ele não falou uma opção de poder ou não poder. Ele falou uma coisa clara, não. Sim, mas veja bem, você não pode com tranças, mas o que a trança significava naquele período que eles estavam vivendo? Não é? Qual é a cultura que eles estavam vivendo naquela época? Por exemplo, na época de Corinto, né, é uma cidade muito influente, uma cidade que tinha uma diversidade cultural muito grande. As mulheres, principalmente as mulheres meretrizes, elas tinham culturalmente de rapar a cabeça, de ter a cabeça rapada e se vestirem também. As que não rapavam se vestiam desta maneira, de maneira a chamar a atenção. Agora, trança, quando se fala não com tranças, mas ele está falando aqui de excesso, de exagero. E no complemento do versículo 10, que você irmã lê, você vai ver que ele não está proibindo, porque ele diz aqui, o que ele está dizendo? Olha, faça uma coisa, mas não se esqueça da outra. Ou seja, se arrume, diz que o bom é você se arrumar, mas o você se arrumar não é o exterior, e sim o interior. É o que Pedro fala no capítulo 3. Então, algumas expressões bíblicas, por exemplo, para que a irmã entenda,
A Bíblia diz que você deve guardar o sábado perpetuamente. O que é perpétuo? Mas aquilo foi para uma dispensação para um povo, não para nós, igreja. Então, quando você fala não de tranças, aí você vai ter que fazer um contexto de toda a Bíblia. Por quê? Se Paulo fala nesse versículo que não pode de jeito nenhum uma mulher se ataviar, ou seja, se enfeitar, ele vai estar indo de encontro a outros versículos bíblicos que dizem que a mulher pode se ataviar. Por exemplo, no Antigo Testamento as mulheres usavam braceletes, não é? Usavam brincos, pendentes, está entendendo? Então aqui ele está dando uma conotação, principalmente aqui no Novo Testamento, que mulheres exageravam, não é? As mulheres principalmente tinham que, a de Corinto tinha que estar com o véu, porque quer dizer que ela está submissa ou estava debaixo de autoridade de alguém, do esposo de alguma pessoa ou do seu senhor, não é? Então algumas palavras, quando elas são ditas num versículo, a gente não pode levar ao pé da letra e tem que ver toda a contextualização, não é? Porque assim nós teríamos, se fosse ao pé da letra, nós teríamos que ser como cristãos da Assembleia de Deus tradicional, que não pode cortar o cabelo, que não, eu li um livro, isso é fato, isso é história. Eu não sei se eu já contei aqui, se eu contei eu vou repetir. Uma menina de 16 anos em São Paulo, filha de assembleano, ela foi e cortou o cabelo. E o pai, aquele assembleano roxo, por esse versículo e por outro versículo mal interpretado, porque a Bíblia diz, o nome da irmã me permita, que eu tenho um defeito, dentre eles eu esqueci o nome, mas Marialva. Então veja bem, a Bíblia diz que ela interpreta-se a si mesma. Então quando você tem outros versículos que corroboram, não é? E que falam coisas que estão diferentes com esse aqui, você tem que já ficar atenta, porque a Bíblia ela se completa. Você não pode pegar um versículo só e fazer dele a sua bandeira. Então essa menina de 16 anos cortou o cabelo. O pai, um pastor, quando viu ela com o cabelo cortado, deu uma surra nela, deixou ela toda marcada. E o que essa menina fez? Pegou álcool, jogou no corpo e tirou fogo. Você vê a ignorância. Meu povo é consumido, destruído porque falta de conhecimento. Eu já disse aqui na semana passada, eu vim de um berço assembleiano, né? Hoje minha mãe conhece, ela tem os seus costumes, mas como não tem nenhum problema, o pai Batista vem aqui e já esteve aqui conosco quando estava aqui, nenhum problema, porque ela faz porque é o costume que ela teve. O costume não vai tirar ela do céu, não é? Não como há 30 anos atrás, que as pessoas eram olhadas assim, não é? Se tivesse alguém de brinco na igreja, isso seria terrível. Vamos ler Pedro, só para corroborar o que a irmã está falando aqui, e eu vou fechar esse assunto. Pedro, no capítulo 3, a primeira carta, eles falam a mesma linguagem. Versículo 3 do capítulo 3: a beleza das esposas não seja um enfeite exterior, como frisado de cabelos, o uso de joias de ouro, ou o luxo dos vestidos, mas a beleza interior, não incorruptível o traje de um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus. Você vê que a beleza das esposas não seja um enfeite exterior. Ele não está proibindo. Ele está dizendo que o mais importante, o enfeite, seja o de dentro, interior. Não adianta, não é? É como o outro exemplo que a irmã vai entender agora para fechar. Mateus 23. Vamos ler. Sempre quando nós vemos assim, ele não está
proibindo algo. Ele está dizendo que, olha, vocês podem fazer isso, mas não se esqueça do mais importante. Nesse capítulo 23 de Mateus 23, Jesus, ele está passando o sabão, ele está puxando a orelha dos religiosos, dos hipócritas, que diziam que eram, não é, servos e na verdade não eram casca grossa. O que diz o versículo 23 do capítulo 23 de Mateus? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois dais o dízimo do hortelã, do lento e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Olha, ele não está proibindo você dar o dízimo, não está proibindo você jejuar. Ele, olha, faça isso, mas não se esqueça daquilo. Agora, uma coisa é atavio, uma coisa é você se arrumar, uma outra coisa é estar embutido dentro da palavra modéstia, né? Decoro, pudor. Aí sim, aí há uma proibição que nós vamos ver agora em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia aí existe uma proibição. E aí nós vamos falar sobre isso. Então, da mesma forma que a igreja se equivocar ensinando errado, nós não podemos nos equivocar deixando, não é, o barco à deriva. Irmãos, estão entendendo? Da mesma forma que ensinar errado, de maneira equivocada, não é um jogo, um terrorismo, é uma regra de proibições não bíblicas, nós não podemos deixar também, não é, o barco à deriva. O que eu quero dizer com barco à deriva? Uma igreja sem doutrina bíblica. É isso que eu quero dizer. Amém? Passando. Falando sobre aqui. É um estado de mente ou disposição que expressa a humildade de alguém a respeito de si mesmo diante de Deus. A modéstia, tal como a humildade, é o oposto da audácia e arrogância. Procura não atrair atenção para si mesmo, nem se mostrar de maneira inconveniente. Aí fala aqui esse texto de humildade. Adornos e vestes constituem uma área com a qual as servas estão frequentemente preocupadas e na qual existem grandes perigos de imodéstia e indiscrição. Por isso, o apóstolo Paulo estabeleceu como sendo de sua orientação para que andem em harmonia com a sua confissão de fé. Além de tudo isso, da apresentação, que é notória, você vê o tempo que você perde para isso, não é? Nós temos falado também de impureza, de idolatria, que é nosso estudo da escola bíblica, o discipulado. Idolatria. Tem pessoas que idolatram a vaidade, ou seja, as coisas que são efêmeras, as coisas que são passageiras, e isso temos que ter muito cuidado. Nós não podemos adorar aquilo que é efêmero, aquilo que é passageiro. E a Bíblia diz que a beleza é vaidade, ou seja, a beleza é passageira. Está lá escrito em Provérbios, no capítulo 31, se eu não me engano, no versículo 30. Enganosa é a graça e passageira é a formosura. Viu, irmão meu? Não é? Tem uma foto aqui que estava com 20 anos, uma beleza. Eu estava com 20 anos, ou seja, 28 anos atrás. Uma foto que tem no jornal quando eu comecei minha carreira no rádio, né? Então, uma beleza. Agora eu estou virando maracujá de gaveta. Ou seja, a beleza, ela é passageira. A mocidade, o vigor, viu? O vigor físico também é passageiro. Ou seja, são coisas que são vaidade. Por isso que diz o Salomão sábio: tudo embaixo da terra é passageiro, é vaidade, e nós temos que buscar aquilo que é eterno. Então, você se vestir bem, não é? Você se arrumar bem, é tudo lindo, tudo maravilhoso, mas com recato, com modéstia, com honestidade,
e principalmente não chamando atenção e não de modo sensual. É um assunto que a gente vai tratar sobre isso. Vamos lá. Cadê? Esse é o próximo. Oi? Já passei. Já passou? Não, é outro, esse aqui é o 7. Esse aqui que eu queria. Bom, antes de ir para o próximo ponto, falar sobre nudez e vergonha, eu queria falar de um assunto, porque no início as pessoas continuam, quando eu falo as pessoas, quem? Adão. E a Bíblia diz que eles estavam nus e não se envergonhavam. Não é isso que diz a Bíblia? Eles estavam nus e não se envergonhavam. Só que depois do pecado, o pecado que separa o homem de Deus, aí o que aconteceu? Os olhos foram abertos. Então aqui, olha, houve um tempo no início onde não existia roupas. Isso antes do pecado. Só que nós estamos ainda debaixo de uma natureza adâmica. Ok? Então no início não havia roupas. Ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Gênesis capítulo 2, versículo 25, diz assim: e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Bom, isso aqui foi antes da queda. Antes da queda. Então, depois da queda, quando houve o pecado, houve o que? A morte. Morte é o que? Separação. Separação. Morte é separação. Então, quando Deus lhes deu roupas, eles tentaram, eles fizeram uma roupa de quê? Se cobrir com o quê? Com a folha de figueira. Foi aprovado por Deus? Primeiro, por dois motivos. O motivo principal é o motivo que já prefigura, não é, o sacrifício de Jesus, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Ou seja, eles queriam cobrir o pecado deles, ou seja, é a autossuficiência. Mas os estudiosos, e a Bíblia diz que eles cobriram só as suas partes mais íntimas com a folha de figueira. Então, duas coisas que eles fizeram ali. São dois ensinos que nós aprendemos. O primeiro, mais importante, é que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ou seja, eles queriam cobrir o pecado deles, e o homem não consegue cobrir o seu pecado. O homem não consegue cobrir o seu pecado, é impossível. Então o que aconteceu? Aconteceu o primeiro sacrifício. O primeiro sacrifício aconteceu quando Deus, o próprio Deus, ele matou animais e fez vestes. Vestes. Então quem fez a roupa dos homens, quem foi que fez? Foi Deus. E a vestimenta que Deus fez não foi biquíni, não foi sunga. Deus vestiu o corpo de Adão e Eva. Deus vestiu o corpo. Então podemos dizer que o primeiro estilista foi quem? Deus. Que coisa linda, não é? Deus, estilista. Então vamos lá. Quando Deus deu de roupa e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Está lá em Gênesis capítulo 3 e versículo 21. Antes vamos ler o versículo 7 e o versículo 10 também, que faz parte desse contexto. Eu estou falando tudo isso para a gente chegar até o dia de hoje. Não vai demorar muito esses estudos não. Só para que os irmãos entendam, que não fique eu falando, mas deixa a Bíblia falar. Os irmãos compreenderem a trajetória bíblica para chegar onde nós chegamos. E depois, com os ensinamentos, o Espírito Santo é que vai atuar nos corações dos irmãos. Tá? Capítulo 3, versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Coseram, pois, folha de
Essas folhas foram suficientes? Não. Porque, como eu já disse, em primeiro momento, o homem em pós nunca poderá, não é? Mesmo com o seu querer, com a sua honestidade, é bonzinho, dá esmola, ele faz tudo, mas ele não pode. Isso é algo que vem de cima para baixo, algo que vem de Deus para nós. Então, o que eles fizeram, né, não foi suficiente. No versículo 10, ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondido. Irmãos, eu não sei como é a vida de cada um dos irmãos, mas cada um tem uma maturidade, um grau de espiritualidade com Deus, tem um estágio espiritual com Deus. Eu só sei dizer que eu continuo dependendo, crescendo, sendo aperfeiçoado, e assim como todos nós estamos. Só que pela experiência própria, quando nós já tivemos plena comunhão com Deus, e quando nós tropeçamos ou escorregamos e o Espírito Santo nos convence, ele abre os nossos olhos, e abre os nossos olhos de verdade, aí você passa a enxergar o pecado de você. Aí você descobre, você sozinho descobre, mas o Espírito Santo, a graça de Deus, faz: olha, você está em pecado, você está nu, você está sem a graça, está sem a minha graça. Ontem recebi um telefonema de uma pessoa de Campos, chorando muito, 32 anos, não sabia o que fazer, um choro compulsivo. De tarde mandou e-mail para mim, umas 5 páginas, ainda me ligou, porque ele pecou, chorou demais, e pela orientação que ele tem do grupo que ele está, ele falou: pastor, se eu falar na minha igreja já era, todo mundo está sabendo, eu vou ser massacrado, nunca mais vou ser nada. Ele com medo já, não é, da historicidade, da doutrina que é da igreja que ele está, ele ficou com muito medo. Então mostra-se ali, pelo texto que ele mandou, pela conversa que eu tive com ele, que é um homem completamente arrependido, está arrependido do que fez, completamente. Ou seja, o Espírito Santo fez com que, né, ele enxergasse, o convenceu do pecado, e ele pediu perdão, e não sabe o que fazer, se fala para os pastores, enfim. O Espírito Santo que habita em nós, ele nos convence. Quando nós erramos, né, ele abre os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar e pedir perdão a Deus. Lembra-se no domingo: filhinhos, o bom é que não pequeis. Mas se temos um advogado, Jesus, o justo, e ele nos tem dado o que? O Consolador, para nos convencer de todas essas coisas. Então eles tentaram, não é? Versículo 10, isso não foi possível. Então Deus é que fez as primeiras vestes, não é? Então Deus vestiu o primeiro casal, vestes sacerdotais. Vamos ler essas passagens aqui. As vestes sacerdotais também foram determinadas por Deus, tinham toda uma simbologia, e também não poderia ter nenhuma conotação, não é, de sensualidade, mostrar o corpo. Êxodo capítulo 20, versículo 26, diz assim a palavra do Senhor: não subirás por degraus ao meu altar, para que não seja ali exposta a tua
nudez. Ou seja, depois disso, Deus fez uma outra vestimenta, colocando embaixo da túnica do sumo sacerdote uma vestimenta que era colada no corpo, para quando ele subisse os degraus, não aparecesse a sua pele, a sua coxa. Então, as vestes sacerdotais também foram dadas por quem? Ok? Só que os irmãos entendam que não foi Davi, não teve lá um estilista especial, o rei Davi escolheu, não, foi Deus que mandou fazer em conformidade com o projeto dele. Em conformidade com o projeto dele. Versículos 28, 40 a 42. Êxodo 28, 40 a 42. Também farás túnicas, cintos e tiaras para os filhos de Arão, para a glória e ornamento. Vestirás com eles Arão, teu irmão e também os teus filhos, e os ungirás e o consagrarás e os santificarás para que ministrem o sacerdócio. Versículo 42. Fazem também calções de linho para cobrirem a pele nua, estender-se-ão da cintura até, não é, as coxas, até o joelho. É o que isso. Estou dando só uma passada para que os irmãos entendam. Isso é para vestes sacerdotais. Isso não quer dizer, né, que o populacho de Israel andava de qualquer maneira, não, tá? Não é isso não, porque o povo de Israel era um povo sacerdotal. Então, o sacerdote, o sumo sacerdote, tinham vestes especiais, mas todo o povo ele tinha que ter, não é, um comportamento sacerdotal, como diz lá em Êxodo 19, versículo de número 6. Então Deus vestiu Adão e Eva, vestiu os sacerdotes. Jesus diz em João, Novo Testamento, capítulo 1, versículo 14, que ele se fez carne, se fez homem e habitou entre nós. Então, se ele se fez carne, foi 100% homem, habitou entre nós, ele também se vestiu, não foi? E segundo os historiadores, ele se vestia com 3 tipos de vestimentas: a cotonê, que é a túnica, chiton, que ficava mais embaixo, e uma outro tipo de vestimenta, e outro tipo de vestimenta que era dado às pessoas mais simples, às pessoas mais humildes, diferentes do que dos escribas, dos doutores da lei do Sinédrio. Então, Jesus, sendo Deus e sendo homem, também se vestiu em conformidade com o Pai Celestial, ou seja, ele cobriu o seu corpo. Romanos capítulo, João 1,14. Próximo. Vestes aos santos no céu. Uma pergunta que eu... Será que no céu vai ter veste? O que vocês acham, irmãos? Não. Não vai ter veste, não, irmão? E aí, meus irmãos? Veste sacerdotal. Como é que a gente vai estar no céu? Nós seremos transformados hoje do corpo celestial. Corpo celestial, mas vai ter veste? Veste sacerdotal. Vai ter veste ou não vai? Essa veste aqui. Eu estava lendo hoje, eu ia trazer, mas para não chocar os irmãos, vocês sabiam que já existe há alguns anos atrás evangélicos naturistas? Nada Diante de Deus, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, em Linhares, aqui no estado. Sério? A fotografia deles lendo a Bíblia, assim na praia, como veio ao mundo. Eu volta logo Jesus, misericórdia, amante. Você vê onde é que nós vamos parar? Isso é sério, não é? Isso é em Santa Catarina. Isso está no jornal, está numa matéria. Um rapaz, ele de uma igreja quadrangular, ele foi falar com o pastor que era naturista, foi excluído, não é? E
depois foi para outra igreja, a igreja aceitou. Tá. A que ponto que nós chegamos? A que ponto que nós de aceitar o pecado, aceitar de ser permissivo com isso? O dia que eu aceitar esse e outro tipo, não é, de abominação a Deus, que esse pecado é contra Deus, eu deixo de ser crente. Não é possível. O dia que eu tomar a forma do mundo, ser permissivo com isso, não tem como. Então vamos ler esses versículos só para ver se vai ter veste no céu ou se não vai? O Senhor diz que não. Apocalipse capítulo 6, versículo 11. E foram dadas a cada um cumpridas vestes. Calou o Senhor. Cumpridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem um pouco de tempo até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam sido mortos com ele. Cumpridas vestes, então. Tá certo? Vamos lá. O capítulo 7, no versículo 9. Só para a gente entender. Olha, começamos em Gênesis e estamos terminando em Apocalipse. São 7 e 9, depois versículo 13 e 14. Capítulo 7, versículos 9, depois 13 e 14. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, e povos e línguas que estavam diante do trono e grande cordeiro, trajando vestes brancas, com palmas nas suas mãos. Trajando vestes brancas, não é? Com palmas nas suas mãos. Esse foi o versículo 9, Primavera. Vamos ler o 13 e o 14 também? Do mesmo capítulo 7. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro. Ok, pronto. Então nós até aqui, só para chegar no ponto, é que Deus, ele desde o Gênesis, ele fez vestimentas para Adão, para Eva, fez para os sacerdotes, não é? Jesus vestiu, não é? E na eternidade nós também teremos vestes. Glórias a Deus por isso. E nós vamos agora tratar desse assunto. Agora, sobre nudez e vergonha. Normalmente, nudez, via de regra, quando nudez ela é lançada na Bíblia, quando ela é aplicada na Bíblia, ela está correlacionada à vergonha, a vitupério, a escândalo. Pode falar, né? Antes do pecado, o homem e a mulher viviam juntos e eles não tinham vergonha, porque eles eram como crianças. Sim, certo. A partir do sacrifício de Jesus, nós fomos lavados em meio de nossos pecados. Sim. Nós receberemos corpos glorificados. Corpos glorificados, incorruptíveis. Então a gente não retorna ao estado de Adão e Eva antes do pecado? Olha, irmã, é uma boa pergunta que você faz. Uma boa pergunta que você faz e até uma pergunta que muitos fazem também. Só que eu não posso cair no campo da conjectura. Então, por esses versículos que nós lemos, né, nós teremos vestes, haverão vestes. Os anjos aparecem com vestes. Os anjos, inclusive, quando aparecem, vi um anjo todo de branco, etc. E tal. Então, como nós não podemos, eu não posso ir além daquilo que a Bíblia me diz de Gênesis e Apocalipse. Então, quando a Bíblia me diz que teremos vestes, eu acredito que nós teremos. Isso não é figurado, isso não é uma tipologia, que os anjos têm vestes.
nós teremos vestes, isso não só um versículo, vários versículos. Uma outra coisa, com relação ao nosso estado de consciência, né? Eu creio perfeitamente que nós teremos uma consciência, mas não a consciência que nós temos hoje, porque hoje muitas perguntas que são feitas quando nós trabalhamos, mas vem cá, pastor Samuel, nós vamos ter a consciência do céu. Se eu morrer hoje, vou para o céu, vou para o seio de Abraão, não é? O que acontece? Eu vou ter a consciência, se eu souber que meu pai, meu irmão vai para o inferno, como é que vai ser? Então, uma pergunta que ao mesmo tempo é difícil de se responder, mas ao mesmo tempo eu acho fácil. Por quê? Porque a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 21 e 22, que no céu só terá alegria, amor, paz, tristeza, não terá sofrimento, rancor, mágoa, nada disso. Uma coisa é certa, teremos a consciência, sim, mas não como a temos hoje. Se eu tiver a consciência, sabendo que um ente meu, a pessoa que eu amo, está sofrendo, que paraíso é esse? Que paraíso é esse, não é? Não vai saber quem foi irmão, quem foi marido, quem foi, eu acho que isso a gente... Fala, Primavera. Em relação ao que ela perguntou, talvez nós optássemos a ser homens primeiros, homens e mulher combinada, teria casamento, então não vai ter casamento, porque eles eram um casal que foi a primeira família que Deus instituiu, né? Então, eles nunca procriar, cara, mesmo que não houvesse pecado. Não vai ter casamento, não vai ter. A Bíblia diz que nós seremos como os anjos, né? Não se dão em casamento, apesar de estar orando para que a minha morada seja do lado da Glaucia. Eu falei, Senhor, eu quero ser vizinho da Glaucia pelo menos, não é? Volta logo. Só da eternidade, viu? Senhor, uma casinha do lado da terra, porta com porta, não é? Então, irmã Eva, a sua pergunta é pertinente, mas eu não posso aqui fazer conjectura, especular algo que a Bíblia não diz. Teremos corpos incorruptíveis. O que é incorruptível? Não estará sujeito a doença, a enfermidade, não vai ter barreira para os nossos corpos, não é? Não sofreremos mais nenhum tipo de mal, não é? Não teremos mais esse tipo de problema. Diferente também de Adão e Eva, que eles não tinham corpos, sim, eles não foram criados para a vaidade, ou seja, para serem efêmeros. Eles foram criados para serem eternos. Só que o pecado deixou-os a vaidade. Romanos capítulo 8, versículo 20, não é? Eles deixou a vaidade, eles ficaram sujeitos à vaidade, ou seja, a pouca durabilidade por causa do pecado. Gabriel. Mas, pastor, eles tinham discernimento de o que desde quando Deus criou eles tinham discernimento de fazer o que é certo e o que é errado? Olha, não tenho dúvida disso não, por quê? Porque a Bíblia diz que Deus conversava com eles, estava ali com eles, em comunhão com eles, né? Deus os criou. A Bíblia não diz o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? Um período, não sei se foi 1 ano, 1 milhão de anos, que um dia para Deus, para nós, não tem nem como comensurar isso. Então, pelo que Deus conversou com eles, ele disse, olha, vocês podem fazer tudo isso aqui, mas isso aqui não. Então eles tinham uma consciência de aquilo que era e o que não era para ser realizado. E aquilo que nós temos hoje, Deus nos dá uma consciência no Espírito Santo, pastor Silvio. Romanos capítulo 9, versículo 1. A consciência do Espírito Santo. Quando nós estamos tendenciosos a uma falha, um erro, aí o Espírito Santo pega uma agulhada. É a consciência que nós temos no Espírito Santo, porque quando nós pecamos contra Deus. O pecado é contra Deus. Pastor, eles não conheciam bem só. Eles passaram a conhecer o mal depois que eles pecaram. Eles obedeciam, tinham que obedecer a Deus, a ordem que Deus havia dado a eles. Então, assim, vocês tocaram, vocês vão conhecer o mal, então eles passaram a conhecer o mal quando eles pecaram.
Sim, mas eles não eram ser brutos, eles não eram paralelepípedos, porque quando Deus passa a conversar com eles, mas eles tinham consciência. Sim, se tinham consciência, eles tinham pensamento, porque Deus não cria marionetes. Se for... Oi? O mal pensavam mal. Eles pensavam bem, eu creio assim, que pelo que a gente vê na vida, eles passaram a pensar o mal depois do pecado. Porque Sim. o mal provém de Deus, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus, estavam perfeitos, puros. Sim, mas o que eu respondi? Eu respondi isso. Eles tinham consciência do quê? Do que Deus falou para eles ia trazer uma consequência. Eles tinham essa consciência. Eles não eram, por exemplo, a criança mais nova, não. O Davizinho que não nasceu ainda. Façamos de contas que Davizinho nascesse, o filho da Simone. Ele nasceu de Davi. Se você chorar, você está no salvo. Seria injusto. Seria injusto. Então, se Deus deu ordens, é porque Deus também deu um estado de consciência para que eles pudessem ou não tomar uma decisão. É o chamado livre-arbítrio. Então, é isso que eu queria dizer. Agora não tinha consciência do mal. Isso. O que eu acho que quer dizer, pastor, que eles tinham consciência do que haveria de acontecer caso eles pecassem. Porque a partir do que eles comeram o fruto, aí sim, que Jesus falava que eles tiveram conhecimento do mal. Ponto. Porém, Deus já tinha estabelecido como conosco hoje. Nós sabemos, através da Escritura, e através até mesmo do direcionamento do Espírito Santo, o que podemos e o que não devemos fazer. Porém, tem muitas coisas que nós não sabemos, às vezes que está na Bíblia que nós não devemos fazer, mas, por exemplo, um jovem, às vezes ele um adolescente não tem conhecimento do que pode vir a acontecer, mas o seu pai já alerta, para ele não fazer esse tipo de coisa. A mesma coisa eu acredito que Deus queria fazer com o homem, discipliná-lo, mesmo ele não sabendo o que havia de acontecer. Entendeu? Acho que o projeto de Deus era mais iluminação disso. Eu acredito, a Bíblia, eu sempre digo, a Bíblia não é Bíblia de detalhes. Se fosse uma Bíblia de detalhes, não caberia no mundo inteiro. Se fosse dar todo tipo de proibição, todo tipo de coisas que vocês não poderiam, que nós não poderíamos pensar, né? A Bíblia não caberia, a Bíblia não teria espaço para isso. Então, Deus, por toda certeza, nós lemos no Novo Testamento, dizemos o que diz no Novo Testamento? Se fosse colocado no livro todos os milagres e feitos de Jesus, o que diz? Não teria espaço para colocar, porque muitas coisas o Senhor fez, não é? É uma expressão tal. Então, o que eu creio que Deus, na conversa, na comunhão, Deus já havia. Por que Deus falou para não fazer? Deus provavelmente, senão seria como incitar ou instigar. Aí entra a questão da fidelidade, pastor, é isso que eu estou querendo dizer. Também. Deus queria que o homem demonstrasse sua fidelidade para ele, mesmo sabendo que havia por vir. Entende? Sim, claro. Por isso a Bíblia diz com relação, quando eles comem do fruto, aí sim eles passam a conhecer o bem e o mal. E aí eles veem realmente o que eles fizeram. Então é como o homem quando pega, ele passa a entender, às vezes, depois, mais na frente, ele pega, mas não sabe. Estou pegando, mas não tem problema nenhum. Lá na frente ele vai ver que ele vai ver assim. Sim, o que eu acredito é o seguinte, é que naquele período ali que Deus falou, não coma, e Deus, o que eu creio, e nas entrelinhas, é que Deus já havia mostrado e mostra que haveria consequências. Porque está escrito no decorrer de toda a Bíblia o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. Pode ser morte literal, pode ser morte espiritual. Entendeu? Então existem coisas na Bíblia que não dá para eu explicar, intelectualmente e teologicamente. Aí nós vamos cair naquele versículo de Deuteronômio 29:29. O que é revelado é para o homem, o que não é revelado é para Deus, a gente vai conhecer depois, não é? Uma coisa é certa: Deus é justo, santo, bom, perfeito, nunca erra, nunca mente, não
não é isso? Glória a Deus. Se Adão e Eva, eles sabendo que se Deus ordenou, porque algo, se ele falou para não comer, porque algo errado, algo que não é bom, aconteceria. Aí já entra outra personagem, aí já entra o tentador, né? Aí já entra a serpente. Aí é o Romanos 8:20 que a gente já lê agora. Romanos 20, né? Aí 8:20. É a degeneração da... Exatamente. Vamos prosseguir então aqui, irmãos, para acabar esse ponto, só falta esse, né? Falta mais um. Esse outro, quando nudez e vergonha aqui. Então, nudez na Bíblia Sagrada sempre está relacionada à vergonha. Vamos ler aqui alguns versículos. Apocalipse capítulo 3, versículo 18. Em alguns pontos, eu quero ser honesto, não posso ser diferente, que em alguns pontos a nudez está relacionada a você estar sem a graça, sem a presença de Deus. Em alguns contextos, outros não. Apocalipse capítulo 3, versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Apocalipse capítulo 3, versículo 18. Isaías 20, versículo 2. Isaías 47, versículo 3, parte A. Ezequiel 16:37. Naum capítulo 3, versículo 5. São alguns contextos que falam da vergonha da nudez. O outro ponto a considerar aqui, vamos ver aqui. Quando o homem tirava a cotonê, que era aquela veste exterior, né? Ele ficava em um estado que a Bíblia chama de gumnos. João capítulo 21, versículo 7. Neste caso, Pedro estava usando apenas um chiton, roupas abaixo da túnica. Lamentavelmente, eu ouvi o ensinamento disso aqui, dizendo que Pedro estava, me permita a expressão que eu vou usar agora, me perdoe, Pedro estava pelado, não é? E a Bíblia não diz isso, né? Então eu ouvi um professor dizer que aqui Pedro estava nu literalmente, e não estava. Ele estava com o chiton, ou seja, com a roupa que fica embaixo da túnica. Quando ele viu Jesus lá na praia, ele logo cingiu-se. Estava com uma veste mais leve, porque ele estava pescando, ele não estava se socializando, ele não estava com as pessoas, ele estava com as vestes inferiores, estava com chiton, ou seja, e depois quando ele viu Jesus, ou seja, ele cobriu o corpo e foi até Jesus. Então quando você lê aqui que Pedro estava nu, ele não estava nu como veio ao mundo, tá? Como se alguém já ouviu isso aí, em algum ensinamento, esse ensinamento está errado. É interessante, pastor, o senhor está falando isso, porque a minha Bíblia, por exemplo, tem tradução, agora tem parênteses, porque estava nu. Ela bota em parênteses, né? Porque estava nu. Então, a pessoa que não tem de entendimento, ela vai ler literalmente. E vai passar esse ensinamento, como eu já passei, me permita falar, é um ensinamento que foi passado por professor da Ilha de Renome. Foi falado taxativamente que Pedro estava. E aonde que fala que ele não estava nu? Porque aqui fala que ele estava nu. Porque no grego original, as vestes que eles usavam, por exemplo, Saul, no capítulo 19 de 1 Samuel, versículo 24, Saul diz que ele estava nu. Ele não estava nu, estava sem as vestes reais, estava só com a chiton, com a roupa de baixo. Então, quando a Bíblia diz quando a pessoa está nu, a mesma coisa é Isaías, no capítulo 47, Isaías capítulo 47, de 1 a 3,
Aqui fala que a Babilônia, Isaías, saiu nu. Ele não estava nu, ele saiu apenas com as vestes de baixo, e não nu como é escrito. E as pessoas podem entender que ele estava nu literalmente, e não está. O nu no grego, qual que é a interpretação? O nu no grego está aqui, ó. Então ele não estava nu, ele estava com suas vestes pescando, estava pescando. Quando ele viu Jesus, ele colocou outro manto, que é a túnica, cingiu o seu corpo e foi ter com Jesus. Trajes pequenos, trajes menores, são trajes inferiores. Ou se fosse eu não sei, era um bermudão. Meu tempo, o papai falava que era cirola. Não sei se ainda existe isso, bermudão, cirola, bermudão largo, entendeu? Mas o nosso tema não é esmiuçar o tipo de vestimenta. Nosso negócio é a modéstia, que vamos chegar lá. Por isso que estamos tratando sobre esses assuntos aqui. Então tá, isso aqui já foi também, não foi? A nudez também acompanha em muitos casos a possessão demoníaca. Vamos ler aqui esses versículos aqui. Em muitos casos, pessoas, quando estão possessas, estão endemoniadas, elas tiram suas roupas. Então, é um caso. Lucas, capítulo 8, de 26 a 35. Navegavam para a região dos Gerazenos, que está de fronte da Galileia. Quando Jesus desceu para a terra, saímos ao encontro, vindo da cidade um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Resumindo aqui, Jesus foi, o libertou, expulsou os demônios, e logo depois viu ele bonitinho, não tinha terno e gravata, mas estava vestido normalmente. Então, em muitas situações, não só aqui, mas em outros textos, a possessão demoníaca pode levar a pessoa, não é, a andar despida, ou seja, mostrando a sua nudez, mostrando a sua vergonha, não é? Isso é fato. Então Deus cobriu o homem no jardim do Éden. Satanás e os demônios têm se esforçado para despido desde aquela época. Eles têm feito isso com bastante sucesso, o que é lamentável, né? Eu estou passando todos isso aqui, irmãos. Eu quero, em nome de Jesus, mais uma vez, não sei se todos estavam aqui na primeira aula, não me entendam mal, isso aqui é um ensino, não haverá nenhum tratado de proibições para as irmãs. O que nós estamos trazendo aqui são ensinos, esclarecimentos, para que o Espírito Santo encha o coração de cada um de nós, porque a modéstia, ela começa no coração, não é? Aflora, não é? Depois do nosso exterior, tá certo? Então é um assunto que não é muito tocado, se fala muito pouco, porque não dá ibope, não dá dinheiro, não enche a igreja, mas o nosso compromisso é com o céu, nosso compromisso é com vidas, nosso compromisso é com Jesus. Então nós vamos dar todo o conhecimento, aquilo que o Senhor nos tem dado, para ensinar os irmãos, em conformidade com a palavra, com liberdade para perguntar, com liberdade para questionar. Não, pastor, sempre com amor, com todo amor que temos uns para com os outros. Amém? Fale, irmão. Tão modesto no meio da igreja, é bom sim fazer esse estudo e colocar, porque traz muito prejuízo mesmo na família, porque nós mulheres somos mais vaidosas, muito mais que os homens, questão de roupa, de tudo, que a mulher usa mais acessórios, e isso traz prejuízo mesmo para a família, porque às vezes dentro da igreja, as pessoas que estão mais
Eu ia falar a palavra limitadas, mas não é isso. As pessoas, eu já vi, como eu comentei aquele comentário que eu fiz há 2 estudos atrás, da competição, porque infelizmente tem umas que são fracas de cabeça, elas ficam competindo entre si, porque vê uma irmã mais arrumada, elas querem estar à altura da outra, a competição, a falta de modéstia dentro da igreja, e isso traz prejuízo para os lares, né? Porque muitos esposos, às vezes, as mulheres não trabalham, e às vezes não dão conta de se vestir da maneira que elas querem, que é o ditado moda, que isso começou no estudo também falando sobre isso. Até foram. A questão da modéstia é você não chamar a atenção, ser irreverente, não se vestir de forma. Ou uma coisa é você se vestir bem, outra coisa é você ostentar aquilo, não é? São coisas diferentes. E tem pessoas que até. Isso aí é fato, tá? Isso aqui é do ser humano, não é só na igreja onde nós estávamos, não, em todo lugar. Pessoas até não vão à igreja, eu não vou repetir roupa, não, estou com vergonha porque eu não tenho roupa. Porque nem todo mundo tem a mesma maturidade espiritual, irmãos. Principalmente os nossos jovens. Outras dizem, mas eu só estou com essa roupa, essas coisas assim, essas coisas. Tem o seu grau de importância? Tem, mas comparado com a nossa beleza interior, o que habita dentro de nós, meus irmãos, não é? O Senhor vai nos dar, vai ser um provedor, como tem sido até aqui, para nos dar roupas, para nos dar o comer, o vestir, o descansar. Deus tem nos dado todas as coisas, Ele nos dará. E por fim, a maior bênção que temos, que é por herança, é a vida eterna, não é? Nós estamos aqui vivendo em família. Eu glorifico a Deus por isso, não é? Eu quero só fazer um pedido aqui, viu? Qualquer palavra que eu venha a dizer aqui, qualquer expressão que eu venha dar, que seja mal entendida, por gentileza, venha ter um pastor e fale comigo, porque a gente é falho, pode cometer falha em alguma pronúncia, em alguma frase maldita, mal feita, entendeu? Eu não quero que os irmãos, a minha intenção é só glorificar a Deus e edificar a igreja. Vamos